A palavra moda, no nosso cotidiano aqui, ela significa alguma coisa que a gente está vendo muito acontecer, né? Então, por exemplo, a roupa da moda, o tênis da moda é aquele tênis que todo mundo está usando. A roupa da moda é a roupa que todo mundo está usando. E em estatística, a ideia é a mesma. A moda vai ser aquele elemento que mais aparece na sua distribuição, tá? No seu conjunto de valores. Então, olha, vamos ver aqui a definição que nós temos. A moda de um conjunto de elementos é o elemento que ocorre com maior frequência, quer dizer, aparece mais vezes. Um conjunto de elementos pode ter uma moda, mais de uma moda, ou também não ter moda. Ok? Então, nós vamos olhar a distribuição dos elementos. Eu posso ter um elemento que aparece mais vezes do que outros, certo? Eu posso, de repente, ter 2 ou 3 elementos que aparecem com a mesma frequência. É um exemplo que nós vamos ver depois. Ou, de repente, não pode ter, eu vou ter uma distribuição que não tem nenhum elemento repetido. Então, aí não vai ter moda. Tá? Então, pode ter essas três situações. Apenas uma moda, mais de uma, ou não ter nenhum. Vamos ver os exemplos aqui, olha. Se você observar, o conjunto de números que nós temos são esses. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6 e o 7. A moda vai ser o 6 porque ele aparece 3 vezes. Ele tem uma frequência de 3. Deixa eu colocar a minha aqui. Isso. O 4 aqui aparece 2 vezes. Mas a moda sempre é o elemento que aparece mais vezes do que outros. Ok? Muito bem. No exemplo 2, nós vamos ter mais de uma moda. Ó, eu tenho aqui o 3, 3 que aparece 2 vezes. O 5, 5 também aparece 2 vezes. E o 7 também que aparece 2 vezes. Então, esses 3 elementos são considerados, então, a moda dessa distribuição de frequências. Então, nós temos 3 modas. Eu tenho o 3, que aparece 2 vezes. Eu tenho o 5, que também aparece 2 vezes. Eu tenho o 7, que aparece também 2 vezes. Eles aparecem com a mesma medida, mesma frequência. Se eu tivesse um deles que aparecesse mais do que o outro, seria aquele que aparece mais. Tá bom? Muito bem. Já esse terceiro elemento aqui, ele não tem moda, por quê? Eu tenho 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Nenhum desses elementos está repetindo. Então, não tem moda. Tá? Pode acontecer isso aí. Muito bem. Então, vamos ver agora a moda para uma distribuição de frequências. Tá? Então, olha, a classe modal, vou até botar vermelhinho aqui. Vamos ver lá no Excel antes desse formato aqui, sem distribuição de frequências. Esse aqui dessas alturas, por exemplo. Tá? Eu quero saber qual é o elemento que mais aparece aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou clicar nesse FX aqui, certo? Vai abrir essa caixa de diálogo. Aí eu vou digitar a palavra modo. Modo. E vou falar ir. Aparece aqui, ok. E aí agora nós vamos clicar no 150 e percorrer até o 159. E dar um ok. Ó, ele colocou aqui que o 159 é o elemento que mais se repete nessa distribuição de frequência. E realmente, olha, se você observar aqui, o 159 aparece 3 vezes. Ok? Então, esse é um formato que a gente também pode utilizar. O número 2 aqui não tem frequência nenhuma. Ó, se você clicar aqui, deixa eu clicar de novo aqui. FX. Eu vou clicar já no modo que já está pronto ali. Vou percorrer aqui. Dar um ok. E aí vai estar aqui, ND, quer dizer, não tem. Certo? Não tem nenhum elemento que se repete mais do que uma vez aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Para uma distribuição de frequências. Tá? Então, como nós tínhamos a classe modal, a classe mediana, nós também vamos ter aqui a classe modal. Certo? E a classe modal é a classe que representa a maior frequência. Certo? Porque moda é isso, é aquilo que aparece mais vezes. Então, é uma distribuição por classes.
nós vamos procurar a classe que tem uma maior frequência e ela vai ser a nossa classe modal. Tá bom? Então, olha, consideramos como moda de uma distribuição de frequências o valor compreendido entre os limites da classe modal. Tal valor, pelo processo de Zuber, o Zuber, é dado por... Então, nós temos uma formulazinha aqui. O L0 é o limite inferior da classe modal. O H0 é a amplitude da classe modal. O ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência anterior à classe modal. O ΔI, a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior. Então, o ΔI, classe anterior, o ΔI, classe posterior. Ok? Vamos ver o primeiro exemplo, então. Muito bem. Então, aqui nós temos o seguinte. Calcular a moda para a distribuição de frequências que apresenta tempos gastos por jogadores de um clube para percorrer uma distância. Muito bem. Então, aqui nós já temos as frequências. Tá legal? Nós temos o somatório, que deu 32. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Qual é a maior frequência aqui? Eu tenho 3, 4, 7, 12, 6. A maior frequência é o 12. E qual a classe dela? De 16 a 18. Ok? Então, eu vou botar aqui em cima. Ó, classe modal 16 a 18. O L0 é o limite inferior dessa classe modal, que é o 16. A amplitude da classe, como sempre, é 18 menos 16, né? O limite superior menos o limite inferior, que vai ser igual a 2. O ΔI é a frequência da classe modal, que é 12, menos a anterior, que é 7. Ok? A anterior aqui, ó, 7. 12 menos 7, 5. O ΔI é o 12, que é a frequência da classe modal, menos a posterior, que é 6. Posterior é aquela que fica na frente, não é isso? Então, 6. 12 menos 6 é igual a 6. Muito bem. Então, agora vamos colocar essas informações aqui. Muito bem. Então, L0, né, limite inferior, vai ser o 16, que está aqui, 16. O ΔI, 5, vou até tirar aqui direto. ΔI, 5 multiplicado pelo H0, que é a amplitude da classe E2. E no denominador eu vou ter o ΔI mais o ΔI. Então, os 5 mais 6. Ok? Então, vamos lá resolver essa expressãozinha aqui. Fácil. 5 vezes 2, que está no numerador, vai dar 10. 5 mais 6 no denominador, 11. 10 dividido por 11 vai dar aproximadamente 0,9. Mais 0,9. Então, 16 mais 0,9 vai dar 16,9. Então, a moda dessa distribuição por classes é o 16,9, ok? Que está dentro dessa classe modal aqui também, que vai de 16 até o 18. Tá ok, pessoal? Então, a forma da gente resolver aqui é bem parecida com a mediana, com a classe dos medianos. Tá? Então, vamos lá, aqueles nossos 5, 10 minutinhos para fazer o número 2. Então, esse 2 aqui, deixa eu até arrumar. O somatório aqui, né, dá 50. Muito bem. E aí, o que eu tenho que fazer? Identificar a classe que tem maior número de frequências. Então, eu tenho como frequências o 3, 5, 18, 14, 10. A maior frequência é 18. Então, a classe modal aqui, de 4 a 6. Então, deixa eu colocar aqui em cima para a gente deixar bem identificado. 4 a 6 é a classe modal.
Então, o limite inferior, que é o L0, é os 4. A amplitude 6 menos 4 igual a 2. O delta1 é a frequência da classe modal, que é 18, menos a frequência anterior, que é 5. Então, 18 menos 5, 13. O delta2 é o 18, que é a frequência da classe modal, menos o posterior, que é 14. 18 menos 14, 4. Okay? Então, vamos colocar essas informações aqui na fórmulazinha. Vamos lá. L0, 4. Delta1, 13, multiplicado pelo H0, que é 2. O denominador, delta1, 13, mais o delta2, que é 4. Muito bem. 13 vezes 2, 26. 13 mais 4, 17. Então, 4 mais 26 dividido por 17 vai dar aproximadamente 1,5. Ok? Então, a moda 5,5 é o resultado dessa distribuição de frequências aqui. E, novamente, observando, ficou dentro da classe modal, de 4 a 6, como moda o 5,5. Tá legal? Então, vamos de novo aqui. Eu creio que com mais uns 5 minutinhos dá para vocês fecharem esse número 3, tá bom? E aí a gente já dá a sequência, vem lá no Excel e depois dá a sequência aqui. Tá bom? Então, vamos lá, 5 minutinhos aí para fazer esse número 3. Então, olha, primeiro nós vamos para a classe modal, né? Identificar a classe modal, que é a classe que tem maior frequência. A maior frequência é o 7. Então, a classe modal de 160 a 165. Ok? Então, deixa eu colocar aqui em cima, para a gente deixar bem identificado. 160, 165. Muito bem. Então, o L0 é o limite inferior, que é 160. O H0 é a amplitude da classe. 165 menos 160 vai ser igual a 5. O delta1 é a amplitude da classe modal menos a amplitude anterior, menos a frequência anterior, que é o 6. Então, delta2 é a frequência da classe modal menos a frequência posterior, que é 5, igual a 2. Vamos colocar esses elementos na nossa formulazinha. Okay. Então, L0, 160. Delta1, deixa eu limpar esse numerador aqui uma vez. Delta1 é 1, multiplicado por H0, que é 5. E no denominador, o delta1, que é 1, mais o delta2, que é 2. Então, 1 vezes 5 vai ser igual a 5. 1 mais 2, 3. A moda dessa distribuição de frequência, então, vai ser 160 mais 5 dividido por 3, arredondando, vai dar 1,7. Então, 161,7 é a moda dessa distribuição de frequências. Tá? E verificando que realmente ela faz parte dessa classe modal. Okay? A classe modal é de 160 até 165, e nós calculamos aqui e encontramos os 161,7. Tá legal? Nós podemos até fazer o somatório da frequência aqui, mas ele não foi utilizado nesse momento. Então, vamos lá para o Excel. Então, vamos identificar aqui. Olha, nós já tínhamos identificado a classe modal, né? O limite inferior, então, foi o 160.
a amplitude 5, o delta 1 nós já calculamos, foi o 1, e o delta 2, 2. Então, nessa célula aqui da moda, eu vou colocar assim, igual, e vou digitar essa fórmula que a gente tem. Então, o primeiro é o L0, que é o 160, mais... Agora eu vou colocar o seguinte, um parênteses aqui, só para identificar bem. O delta 1 multiplicado pelo H0. Vou fechar o parênteses. Vou botar uma barra, quer dizer, dividido. Vou abrir um parênteses também. Que é o delta 1 mais o delta 2. Vou fechar um parênteses aqui. Ok? Então, depois que eu já digitei isso tudo, vou botar um Enter. 161,7. Certinho, fechado aí. Ok? Depois vocês podem estar organizando. E aí, lembrando o seguinte, se você mudar as frequências, você tem que mudar essas informações sobre a fórmula, só não precisa mudar a fórmula por essa aqui. Você colocando as informações corretamente, ela vai calcular também corretamente ali. Tudo bem?